Olá, gente. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos, certo? Do primeiro EFGH, aí do Liceu Domingo Brasileiro, certo? É uma emoção estar falando com vocês, mesmo que seja por aqui, certo? Quero dizer que estou com saudade de todos. A gente vai começar agora, certo? O capítulo 2, que fala sobre artes cênicas, né? A gente vai falar um pouco sobre a origem do teatro, tá bom? Eu vou passando o vídeo e vou fazendo as minhas pontuações aqui, certo? Vamos lá, todo mundo prestando atenção. Neste curso, você vai ver que para contar histórias, o teatro se utiliza ao mesmo tempo da palavra, da dança, do canto, da pintura, da escultura, da caracterização e de muitos outros recursos. Tudo acontecendo ao vivo, na hora. Você vai ver que o teatro se transformou através dos séculos. Todos falam nesse casamento. Todos me dão um parabéns. E que para fazer teatro, basta ter alguém que represente um papel e alguém que assista a isso. Ou seja, basta um ator e o público. O meu nome é Ari e eu sou porteiro deste prédio há 12 anos. Com a ajuda dessa turma que mora aqui, você vai ver que teatro tem tudo a ver com contar histórias. O que não falta aqui neste prédio é história para contar. Você sabe, basta aparecer uma pessoa, um ser humano diante de nossos olhos e pronto, já tem uma história pronta para começar. Imagine então 300, que é mais ou menos o número de pessoas que moram aqui nesse edifício. É história que não acaba mais. Na teleaula de hoje, vamos ver o que é e qual a origem das artes cênicas. Vamos ver como o teatro surgiu no mundo e como o espaço e a atitude do espectador no teatro foram mudando com o tempo. E vamos também aprender um pouco sobre dois gêneros teatrais, a tragédia e a comédia. O mundo é um palco? Pronto, galera, essa é a pergunta aí, a primeira pergunta que eu faço para vocês. O mundo é um palco? Qual a sua opinião sobre isso? Você acha que você, durante a jornada da sua vida, interpreta vários papéis para se destacar na vida e no seu trabalho diante das outras pessoas? E na sua família? E no seu círculo de amizades? Quantas e quais pessoas interpretam vários, personagens para se mostrarem presentes na sua vida? Certo? Então essa é a pergunta que eu faço para vocês aí para iniciar essa aula. O mundo é um palco? Você acha que o trabalho que ela está fazendo é um teatro? É um teatro porque ela precisa gesticular e são gestos repetitivos. Para que o pessoal passe, para que o pessoal pare. Não levo desse lado assim. Lógico que não. Tem cara que tá fazendo teatro. Eu acho que não, eu acho que pra mim ela é aquelas pessoas normais que ficam monitorando o trânsito pra correr tudo bem. Acho. Você acha parecido que ela tá fazendo? Muito. Se for teatro, ela está representando bem. Através dos gestos que nós fazemos no cruzamento, nós estamos tentando passar uma informação. E pelo visto essa informação ela é bem interpretada. E o senhor faz teatro? Na minha profissão eu fiz. Hoje em dia eu não trabalho mais, mas toda a profissão você faz teatro, não é? A gente é um ator, né? Todo mundo é um ator, eu acho. Né? É um trabalho, não tem como representar, você trabalha mesmo. O mundo é um palco. Olha, eu acredito que sim, porque a gente percebe que as pessoas estão interpretando o tempo todo. Eu tenho que fazer o meu mundo e meu mundo é o teatro, né? Eu acho que o mundo é um palco e você tem que saber interpretar em cima dele. Acho que Pensando bem no nosso dia a dia, no nosso trabalho, a gente fala uns textos decorados. Bom dia, boa tarde, seja bem-vindo, volte sempre.
e age como se fosse um personagem. Galera, na opinião de vocês, o que seriam esses textos decorados, né? São todos os tipos de frases ou palavras cotidianas que usamos para buscar, né, iniciar uma comunicação mais efetiva com as pessoas, que fazem parte ou não da nossa rotina, do nosso cotidiano, certo? Geralmente são palavras o quê? Que refletem um pouco da nossa educação, né, da nossa simpatia e, por que não, da nossa empatia, certo? Assina aqui. Bom dia, senhora. Seu Carlos, correspondência para o senhor. Bom dia, dona Carol. A Bruna está aqui embaixo esperando o senhor. Claro. Pode ficar tranquilo. Eu aviso. Tudo isso é teatro? Antes de responder, melhor começar dizendo que teatro tem a ver com contar histórias. Então, galera, a palavra personagem, se vocês forem procurar aí no dicionário, vocês vão perceber que é um substantivo de 2 gêneros, né? O primeiro gênero seria o quê? Uma pessoa que é objeto de atenção por suas qualidades, posição social ou por circunstâncias, né? Qual seria o segundo gênero? Seria um papel representado por ator ou atriz a partir da figura humana fictícia criada por um ator, certo? Então ele é como o nosso amigo está dizendo, né? Tem que ter essa contação de história. Por exemplo, a novela Rei do Gado, né? Você tem o ator Antônio Fagundes interpretando o Bruno Berdinazzi. O personagem é o Bruno Berdinazzi, né? O autor da novela quem foi? Foi Benedito Rui Barbosa. Então você percebe aí que o personagem, né, de Antônio Fagundes é o Bruno Berdinazzi. Então, tanto nas novelas como também nos filmes, nas séries, você tem ali, né, o surgimento de vários personagens contando uma história. Desde os tempos remotos, o ser humano imagina e conta histórias. E para isso inventou linguagens e desenvolveu métodos. As histórias contadas através de palavras ou movimentos do corpo por artistas que se apresentam ao vivo, na frente do público, são chamadas de artes cênicas. Então, galera, é como ele falou aí, né? O teatro tem essa necessidade de contar uma história ou várias histórias, entendeu? Não tem sentido uma peça de teatro sem uma história para contar. Não tem sentido, tá bom? Você tem que ter um início, meio e fim. Então, como ele falou aqui agora, você tem linguagens, né, códigos que foram criados, né, métodos, né, que vêm através de quê? De palavras, movimentos, não é isso? E essa peça ela tem que ser o quê? Ao vivo. Né? Tem que estar lá o personagem através de um ator, de uma atriz, para contar essa história. Né? Então as artes cênicas é exatamente isso. É uma forma de arte apresentada em um palco ou lugar destinado, né, a espectadores. Nem sempre a peça ela é apresentada só no teatro. Ela pode ser apresentada numa praça, numa rua também. O palco ele pode ser compreendido como o quê? Como qualquer lugar onde acontece uma apresentação. Sendo assim, o palco vai além do teatro. Ele pode também acontecer o quê? Na rua, numa praça, que é chamado de teatro de rua, certo? As artes cênicas são uma espécie de grande guarda-chuva artístico, sob o qual se abrigam a dança, a ópera, o circo e, é claro, o teatro. Olha só a quantidade de coisas que pode ter, né, nas artes cênicas, né? A dança, a ópera, o circo e o teatro, né? Então é todo um conglomerado, né? Todo um conjunto que faz as artes cênicas. Dança! Ópera! Circo! Teatro!
e um mundo de manifestações artísticas populares. O Brasil é um país de grande riqueza e diversidade na hora de contar histórias. E isso diz muito sobre o nosso país. Tem contador de histórias, circo, Bumba Meu Boi, folguedo, reizado, teatro de rua. As artes cênicas, elas podem contar a história de um país, dependendo do modo como se organizem os artistas para contar essa história. O papel das artes cênicas na formação da nação, em sendo a nação constituída por sujeitos, por grupos, por classes, ele é fundamental e essencial, tanto para que os indivíduos possam ter uma identidade acerca de si mesmo no tempo em que eles vivem, bem como ter acesso à memória daqueles que os antecederam. Então, galera, tá aí. A arte cênica abrange o estudo e a prática, certo? De toda forma de expressão que necessita de uma representação, como o teatro, a música, a dança, certo? Esse professor aí, que é o Alexandre, né? Alexandre Mate, ele citou o quê? Contador de história, né? O circo também, o Bumba Meu Boi, o folguedo, o reizado, teatro de rua, certo? E o que foi que ele falou, que eu citei, que eu peguei e coloquei aqui? Ele disse que tudo isso conta a história de um país, né? E a partir de você contar essa história de um país, você vai ter o quê? Um modo de organização dos artistas, né? Contando essa história. E você vai ter o quê? A formação da nação, a formação da cultura de uma nação, certo? Nos sujeitos, grupos ou classes, né? Sociais. E você vai ter o quê através disso? Você vai ter aquilo que eu falei na aula anterior, uma identidade cultural, certo? Essa identidade cultural acerca de si mesmo e acerca de todos, ela vem no tempo em que a pessoa está vivendo, né? Isso quer dizer o quê? Os povos passados tiveram uma identidade cultural, né? E a gente tem uma identidade cultural. Todos tiveram e todos têm uma identidade cultural, né? No caso dos antepassados, a gente tem acesso ao quê? A gente tem acesso à memória daqueles que nos antecederam, certo? E isso é de fundamental importância em todos os tempos, pois marca uma cultura, né? Bom dia, Ari. Bom dia. É um convite, é? Convite de casamento da minha sobrinha. Sabia que isso tem tudo a ver com artes cênicas? A origem das artes cênicas está diretamente ligada aos rituais de comunhão e reverência aos deuses, realizados pelos povos antigos. Ora, hoje a gente festeja um casamento pelo mesmo motivo, a comunhão. Os gregos antigos faziam seus rituais de adoração aos seus inúmeros deuses. Hoje, a gente faz outros tipos de rituais religiosos, mas a busca é a mesma: estabelecer contato com o grande mistério que é a nossa vida e, claro, a nossa morte. O ser humano não vive sem os seus rituais, ou seja, não vive sem as artes cênicas. Ritual. A repetição de um conjunto de práticas consagradas pelo uso e ou por normas e que se deve observar em ocasiões determinadas. A solenidade de posse de um presidente da República ou mesmo a entrega da taça de campeão ao time de futebol, por exemplo, segue um ritual. Olha só, galera. A pessoa escuta, né, essa palavra, ritual, e já pensa até às vezes de uma forma negativa, né? Não percebe que ritual é uma coisa que pode vir além, né, de um termo ligado à religião. Ela vai além disso, entendeu? Então, a palavra ritual, né, ela tem a ver também com a religião, mas também tem a ver com o quê? Com tradições de uma comunidade. Tradições que tem a ver com a cultura ou não, de uma comunidade. Entendeu? Então, você tem na religião os rituais de quê? De comunhão, de reverência aos deuses, né? No caso que ele fala aos deuses,
que os povos antigos eles eram politeístas, né? Diferente da gente que é monoteísta, acredita em um Deus, né? Por isso que ele fala deuses, que é porque os povos antigos que, né, tinham esse culto a vários deuses, certo? Então, a origem grega, que é da mitologia grega, né, falava muito sobre esses rituais, entendeu? Foi o que ele falou ainda agora. Por que existiam esses rituais? Né? Qual o objetivo desses rituais? Era estabelecer contato com um grande mistério que é a nossa vida e a nossa morte. Né? Existe um grande mistério, todo mundo quer saber da onde eu vim, para onde eu vou, entendeu? Então, esse mistério dava origem a esses rituais, certo? Quando se fala na palavra ritual, já se pensa em algo relacionado à religião. Só que vocês viram que não é só isso. Olha só os exemplos que ela deu. Né? Quando o presidente vai receber a faixa lá de presidente, né? Aquilo ali é um ritual. Quando o time ganha um campeonato, né? Seja ele o menor campeonato ou o maior campeonato, tem sempre um ritual, certo? Então o ritual não tem só a ver com religião. É uma coisa que vai além dessa compreensão, tá bom? Por exemplo, os indígenas, eles têm vários rituais. Vocês, né? Com certeza eu acho que vocês já devem ter estudado isso. Eles têm danças, eles têm costumes, né? Tanto na forma de alimentação como na forma deles, né? Deles viverem naquela cabana, né? A forma de alimentação. Eles têm Olimpíadas, né? Eles fazem Olimpíadas, né? Eles têm os esportes característicos deles, entendeu? Então é mais ou menos isso. Eu acho que o teatro está intimamente ligado com a vida, com o cotidiano, por isso é que ele não morre nunca, porque ele é uma arte viva. Olha, o teatro do palco te dá a possibilidade de desenvolver o teu lado intelectivo para você ampliar o seu imaginário. Inclusive para você começar a pensar na sua própria vida e na vida que te cerca, para encontrar soluções, formas, ter uma posição analítica do que está acontecendo ao seu redor e no mundo. Viu aí, gente? Olha só por que as pessoas, né, têm aulas de artes, têm aula de música, têm aula de teatro, têm aula de dança, de artes plásticas. É exatamente para isso que o Manissete falou. Para ampliar o seu imaginário, né? Não é a questão, galera, de você viver no mundo da fantasia. Não é isso. Não é que eu queira que vocês fiquem num mundo paralelo ao que eu estou. Não é isso. É que vocês ampliando o seu imaginário, certo? Seu consciente, seu subconsciente, você pode chegar a lugares, né, ao qual o seu cérebro não chegaria. É mais ou menos isso, entendeu? O Manissete aí mandou ver muito bem. Vamos pensar um pouco. Para fazer teatro, é preciso alguém que represente o papel. Um ator ou atriz que conte uma história. Alguém que assista a isso, o público. E que tudo seja feito ao vivo. Ou seja, o ator, o que conta, e o público, o que acompanha a história. E isso pode acontecer em qualquer lugar. Cadê a paz? Então, galera, tá aí. Não existe o teatro, certo? Sem essa contação de história. E não existe o teatro sem o ator ou a atriz, ou atores e atrizes, falando diretamente para o público, certo? Não existe, não tem condições de existir. E o teatro, ele tem que ser ao vivo, certo? O ator e a atriz tem que estar lá, entendeu? É mais ou menos dessa forma. Ari, é verdade que foram os gregos que inventaram o teatro? Bem, muita gente diz isto, mas na verdade
Os gregos inventaram o teatro grego. O teatro sempre esteve presente nas representações das mais antigas civilizações, em todos os lugares do planeta, inclusive aqui, na América do Sul. Mas uma coisa é inegável. Os gregos deram contribuições fundamentais para essa arte chamada teatro. Então, galera, o teatro existe desde que o homem, desde que o homem é homem, certo? Desde que ele é homo sapiens, é mais ou menos isso, certo? A cultura existe, é como eu falei para vocês. A música existe, a dança, todos esses rituais, ligados à cultura existem há muito tempo. Só que os gregos, eles inventaram um tipo de teatro que não existia antes, que é o teatro grego, que é o que ele vai mostrar aqui agora. O teatro grego surgiu em rituais religiosos em louvor a Dionísio, deus da uva e do vinho. Sacerdotes e seguidores reuniam-se no templo ou saíam em procissão, entoando hinos de louvor ao deus. Viva Dionísio, filho de Zeus, deus dos deuses, e Selene, princesa de Tebas. Ele é formidável. Ele ensinou ao homem o cultivo da uva. Na metade do século VI a.C., um sacerdote de Dionísio chamado Tespes deu início a uma revolução. Durante o culto, em vez de cantar "Ele, Dionísio, é formidável", cantou: Eu, Dionísio, sou formidável. Ao cantar "Eu, Dionísio", em vez de "Ele, Dionísio", Tespes inventou de uma só tacada o ofício do ator e a arte de compor peças teatrais, a dramaturgia. Então tá aí, galera, o teatro grego, ele surgiu através de quê? Rituais religiosos, aquele que eu falei para vocês, Eles cultuavam vários deuses, entendeu? Através desses rituais. Então, Dionísio, que era o deus do quê? Da uva e do vinho, Ele entoava hinos de louvor, a esses vários deuses também, entendeu? Aí esse Tespes, ele revolucionou 6 a.C., século 6 a.C., porque ele criou o quê? A dramaturgia, que é exatamente a arte de compor peças teatrais. Ele revolucionou porque ele ia falar de uma forma e ele falou de outra, como vocês viram ali, Não foi só a questão de eu, ter falado eu, mas a forma que ele citou, essa forma foi diferente, Ele cantou uma outra forma, é tipo isso. Não é cantar no sentido de cantar com notas musicais, mas de representar, entendeu? A partir de Tespes, o teatro grego se desenvolveu como forma de expressão artística, atingindo seu auge na Atenas do século V a.C., quando grandes edifícios ao ar livre foram destinados a ele, os teatros. Tá aí, galera. Os teatros eles foram construídos em Atenas no século V a.C., que é onde teve esse auge, onde realmente o teatro ele quis sair da praça, quis sair da rua e adentrar numa coisa maior. Tá vendo? Então foi exatamente nessa época, 5 a.C., em Atenas, foram construídos esses teatros. Então como é que era a forma desses teatros? Aliás, agora, o que é que significa teatro? Olha só. A palavra teatro tem origem grega e significa lugar. Lugar de onde se vê. Olha só, vocês sabiam disso? Pois é. Vem de teatro, Lugar de onde se vê. Graças à sua... Aí, ó, essa era a forma dos teatros gregos. Arquitetura, todos podiam ver e também ouvir os atores representando. E olha que alguns teatros tinham capacidade para mais de 10 mil pessoas. 10 mil pessoas, 10 mil pessoas, em pleno século V a.C. Olha só,
Então isso aí é uma revolução. Os gregos é impressionante. O teatro tinha uma função social muito importante, proporcionar às pessoas a sensação de pertencimento ao grupo. Hoje, além dos teatros, vários espaços desempenham essa função. Pronto, galera, olha só a função do teatro, olha só a função que ele desempenhava e ainda desempenha, né? É uma sensação de pertencimento. O que é isso? O que é uma sensação de pertencimento? É você se sentir bem em meio à sociedade que você vive. Tá entendendo? Vamos colocar aqui como exemplo uma pracinha. Vamos supor, uma pracinha do lado da areninha. Por que as pessoas vão na pracinha? Por que as pessoas vão lá na areninha? Eu tenho certeza que elas não vão na areninha só para jogar, né? Para bater aquele racha. Elas não vão só para isso. Elas vão para que as crianças brinquem, para que elas conversem com outras pessoas. E isso traz o quê? Uma função parecida com o do teatro, que é a sensação de pertencimento. Você se sentir bem na comunidade que você vive, na sociedade em que você mora, tá entendendo? É mais ou menos isso. Então pergunto a vocês, galera, quais são os outros espaços que desempenham essa função, na opinião de vocês? Passou aí no vídeo alguns, né? Passou o quê? Passou o estádio, passou a praia, né? Quais seriam outros? Pensem aí, é mais ou menos isso. Onde as pessoas vão e se sentem com essa sensação de pertencimento, certo? Ai, Ari, não quero nem ver. Mais alguma tragédia? Que tragédia, dona Leila. Já basta a notícia dos telejornais. É que do jeito que o mundo está hoje, imaginar uma tragédia é a coisa mais fácil. Adivinha de onde veio essa história de tragédia? Dos gregos. A tragédia grega era um modo de contar histórias que quase sempre terminava com a morte do herói. Os temas das peças eram geralmente ligados a questões de lei, justiça e destino. A tragédia servia também para resgatar a história de um povo, uma espécie de memória coletiva. Olha só, galera, tá vendo aí? O teatro ele começou com esses dois gêneros, né? Que agora eu vou falar sobre a comédia. Mas vamos pontuar o que ele disse aí sobre a tragédia, certo? Você tinha a morte do herói. Galera, quem é que quer ir para o teatro para ver a morte do herói? Vocês assistiram aí, né? O filme dos Vingadores, né? O penúltimo filme, né? O último foi a conclusão final. O que aconteceu no penúltimo filme dos Vingadores? Uma parte dos heróis morriam. Qual foi a sensação que você teve quando estava no cinema? Eu tive uma sensação de desconforto tão grande. Eu cheguei a ver pessoas chorando com aquilo, né? Mesmo as pessoas sabendo que aquilo é uma obra de ficção. Tinha pessoas chorando. Imagino isso sendo uma realidade, né? Como a gente está vivendo agora. E daí você tira, né? Ó, morte do herói. Qual foi o filme, qual foi a peça de teatro, se você já tiver assistido, que teve essa morte do herói? Vou dar um exemplo de um filme. O filme Titanic, né? Que é sobre o barco que afundou lá, né? na década de não sei se foi 1920 alguma coisa, foi mais ou menos isso. Né? Quase 20, foi um pouco depois de 20. Teve aí a adaptação, né, com o Leonardo DiCaprio. O que foi que aconteceu com esse filme? Um casal muito bonito, Leonardo DiCaprio e a Kate Winslet, né? O que aconteceu no final? Desculpa quem não tiver ainda assistido, mas é um filme maravilhoso. Leonardo DiCaprio morre. Ele é visto como um herói, né? Ele é visto como um herói, de repente o herói morre. Aquilo ali é um exemplo da tragédia grega, né? Você vai ter a morte do herói, né? Outras séries, né? Que nem aquela que teve a questão do suicídio, 13 Reasons Why, né? Os 13 porquês. Também é uma tragédia grega ali. Então, o que falava a tragédia grega?
falava sobre lei, justiça e destino. Olha só, as três coisas. Né? E tinha o quê? A morte do herói. Mas você tinha o que também na tragédia grega? O resgate da história de um povo, que é chamado de memória coletiva. O que é uma memória coletiva? É quando todo mundo lembra de algo que aconteceu, certo? Se só você lembra, existe um significado. Mas se todos lembram, vamos supor, a morte de um parente de uma família, certo? É um exemplo. Se todo mundo lembra da morte daquele parente, né, manda rezar um texto, faz um culto em homenagem àquele parente, existe uma memória coletiva ali, certo? Mais ou menos isso, tá bom? Então você tinha o quê? A morte do herói, né? Tinha lei, justiça e destino, e tinha o quê? Resgate da história do povo, da memória coletiva de um povo. Isso tudo era mostrado na tragédia grega. Agora vamos ver a comédia. Eu gosto mesmo de uma boa comédia, para relaxar e esquecer dos problemas do dia a dia. Você está pensando nos gregos? Pois pensou certo. Ao contrário das tragédias, as comédias gregas não tinham finais tristes. Seus personagens eram pessoas comuns, do povo e até mesmo bichos. E seu principal objetivo era provocar o riso do espectador. Para Aristóteles, o teatro tinha uma função terapêutica. Ajudava a eliminar os excessos emocionais. O povo voltava mais aliviado para casa. Esse processo é conhecido como catarse. Então, galera, tá aí. Olha só a comédia, gente. É completamente diferente da tragédia, né? Por quê? Porque não tinha finais tristes. Eram sempre finais debochados, alegres, que todo mundo saía achando graça. Não existia nada pesado. Era tudo muito leve, tudo escrachado. Era mais ou menos isso, certo? Então, o que tratava? Como é que eram as histórias, né, na comédia grega? Você tinha pessoas comuns, né, pessoas comuns da sociedade que tipo, não eram vistas, não eram nem enxergadas, né, por outras classes. No teatro, na comédia, eram passadas essas pessoas, as situações ao qual elas viviam, né? Tinha o quê? Tinham bichos, olha só. E a função principal era o quê? Provocar o riso. Essa era a função principal, certo? Que para Aristóteles, que foi esse grande filósofo, né, grego, ele tinha o quê? Uma função terapêutica. O que seria uma função terapêutica? Seria algo que cura a pessoa, certo? Que dá uma sustentação emocional, certo? Dá uma sustentação até física, quem sabe não dizer isso. Você não está fazendo um exercício físico, mas está rindo, está se movimentando, tá, entendeu? Então era mais ou menos isso. Ela aliviava o estresse, né? Toda aquela carga negativa do trabalho, das pessoas, alguma coisa assim. E você chegava nesse estado de catarse. Catarse, né? O que é catarse para Aristóteles? O teatro tinha para ser humano a capacidade de libertação, pois quando via as paixões representadas, conseguia se libertar delas. Essa purgação ou purificação tinha um nome de quê? De catarse, certo? Que era provocada no público durante e após a apresentação da comédia grega, certo? Na tragédia também existia a catarse, existia, só que era uma forma diferente, certo? Você chorava, você ficava muito emotivo, era mais ou menos isso. Já na comédia não, você chorava, mas era de rir mesmo, das situações que eles colocavam lá, né? Era mais ou menos isso que acontecia. Vamos lá, vamos revisar agora tudo que a gente viu. E atenção, se liga aí que é a hora da revisão. Para começar o mergulho neste curso de teatro, na teleaula de hoje, partimos da pergunta: o mundo é um palco?
E para tentar compreender a importância do fazer teatral no dia a dia da sociedade, aprendemos que as artes cênicas englobam todas aquelas artes que contam histórias usando palavras e gestos. Vimos que o teatro surgiu no mundo a partir dos rituais religiosos, como o teatro grego, que se desenvolveu a partir de rituais em louvor a Dionísio, deus do vinho e da uva. Conhecemos um pouco sobre o espaço do teatro grego e da atitude de seu público. E também ficamos sabendo um pouco sobre 2 estilos de contar histórias teatrais, a tragédia grega e a comédia grega. E afinal, o mundo é mesmo um palco ou não? Ah, eu não tenho dúvida. Nem eu tenho dúvida disso, viu? Realmente o mundo é um grande palco. Existem pessoas que desempenham seus personagens, né, de uma forma satisfatória e outras não, né? Vocês entendem isso. Então, galera, eu vou ficando por aqui. Foi um prazer estar aqui com vocês, mesmo de forma remota, né? Mas desejo tudo de bom para vocês, certo? Não se desesperem, vai dar tudo certo. E fiquem em casa, que a gente vai se encontrar e dar aquele abraço com certeza, certo? Aquele abraço afetivo, aquele aperto de mão. Até mais. Tchau.